Fala galera do YouTube, aqui quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser marcar. Eu vou estar passando 3 dicas extremamente fundamentais para quem tá começando aqui do desenho, mas focado para desenhistas iniciantes e também desenhistas tradicionais. Semana passada eu passei 5 dicas de como você melhorar o seu desenho no digital. Agora eu vou estar passando 3 dicas como funciona aqui no tradicional. Então, se você tiver alguma dúvida ou interesse no desenho em si, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, porque toda quarta-feira eu traz conteúdo diferente, conteúdo explicativo, como desenhar personagens de anime, mangá, como desenhar olho, boca, todo tipo de conteúdo que você imaginar tem aqui no canal do YouTube, então se inscreve e vamos para o vídeo. A primeira dica que eu vou estar passando é desenhe em superfície lisa. Desenhe em superfície lisa e use lápis branco. Muita gente não sabe como funciona o lápis branco e não entende muito essa questão de como desenhar em superfície lisa e por que desenhar em superfície lisa. Quando você for desenhar, tenha sempre em mente que a textura que está debaixo do desenho que você está fazendo vai ficar, ou seja, se você estiver desenhando uma superfície não lisa, ou seja, uma mesa normal, uma mesa de escola, esse tipo de coisa, normalmente não é lisa, 100% lisa, e acaba que o desenho na hora da pintura fica desgraçadamente zoado, fica com aquela textura da parte de baixo, ou seja, desenho superfície lisa, e para compensar essa questão, não ficar com textura esquisita, não ficar cheio de pontinhos brancos, esse tipo de coisa, também utilize lápis branco. É um lápis que, dependendo do lápis que você comprar, do pacote de lápis, na verdade, que você comprar, pode não vir, porque normalmente as pessoas que não são profissionais normalmente não utilizam esse lápis, então é bem difícil de encontrar hoje em dia. Normalmente você tem que comprar um pacote de 40, 48, até mais do que isso para poder encontrar lápis branco. Mas lápis branco é muito útil e extremamente necessário para poder tirar aqueles pontinhos brancos. Provavelmente você deve ter pintado algum desenho na sua vida e ter percebido que ficou vários pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos são causados pelos dois problemas que eu falei nesse vídeo: não desenhar superfície lisa e não utilizar lápis branco. Logicamente, esses erros podem ser eliminados com outro fator também, que é o utilizo do esfuminho. O esfuminho é um pouco mais caro do que lápis branco ou simplesmente utilizar lápis em superfície lisa, mas o esfuminho funciona muito bem. Normalmente eu utilizo o 5 e o 3, dependendo do lugar que eu tô fazendo, das suas ferramentas que eu normalmente utilizo. O esfuminho, lápis branco e desenho superfície lisa normalmente elimina essa questão do falha na pintura, basicamente. Então foi isso, esse foi o primeiro tópico e vamos pro segundo tópico. O segundo tópico é traçado corretamente. Esse é uma coisa que é muito difícil de explicar, mas eu vou tentar. Basicamente, quando você está colocando muita força no lápis, acaba sempre ficando com a marca quando você apaga com a borracha. E normalmente, para corrigir esse problema, normalmente eu conselho 2 coisas: colocar menos força no traçado, ou seja, deixar a mão mais leve e não colocar tanta força, e utilizar borracha limpa-tipos. É uma borracha meio complicada de se achar em lugares que não vendem material profissional, então o melhor conselho é de colocar realmente menos força. E um conselho que eu dou realmente é uma coisa que eu sempre falo com algumas pessoas que eu estou ensinando a desenhar, que é: isso é um papel e lápis, não é uma faca nem uma pessoa, né? Então sempre coloque bem menos força que você quiser, se puder. E para você ter uma noção e calibrar mais sua mão, você tem que fazer o seguinte: quando você passar um traço e você perceber e ficou muito forte, para você saber se o traço ficou muito forte ou fraco, você simplesmente apaga. Se ficar marca no papel ou ficar manchado, é porque você colocou muita força. Então você tem que comprar um lápis, normalmente HB, que é o lápis mais barato que você tem, e tem que ser um lápis novo, porque simplesmente se o lápis estiver caído, normalmente pode estar com o grafite quebrado por dentro, aí vai manchar o desenho. Então tenha sempre isso em mente, utilize lápis novos, borracha limpa-tipos e coloque menos força para poder não sujar o desenho e manchar. Normalmente quando você apaga, muitas vezes, quem tá começando agora, eu tinha esse problema realmente, de colocar muita força no traçado, e isso acaba furando a folha, acaba fudendo a folha, desgraçadamente zoando a folha. Então coloque menos força, de preferência, quanto menos força você colocar, melhor. E o terceiro e último tópico é o estudo do desenho. O estudo do desenho nada mais é do que estudar as técnicas do desenho, ou seja, como funciona o esboço, como funciona a line art, como funciona a pintura, e agora você me veio na mente como funciona fazer um vídeo sobre isso, né? Como funciona o esboço, né? Vou estar fazendo no futuro. Agora pensei nisso, então vamos lá. O que eu posso explicar sobre esboço aqui em um curto período é onde você vai colocar as suas ideias iniciais no papel, ou seja,
Quando você vai esboçar, você coloca, normalmente utiliza símbolos geométricos, ou seja, bola, quadrado, triângulo, em toda a estrutura. Normalmente, quando você vai fazer rosto, por exemplo, você normalmente utiliza ou bola ou quadrado. Tem algumas pessoas que utilizam quadrado, mas eu prefiro realmente bola, porque pra mim, pelo menos, funciona, que é o que normalmente os artistas normalmente utilizam. Quando eu vou fazer normalmente o corpo, eu utilizo quadrado, mas nem tanto assim, sinceramente. Mas o estudo do desenho é para você melhorar suas técnicas. E o conselho que eu te dou também nesse sentido é estudar partes específicas do desenho. Ou seja, parte específica, quando eu falo, eu tenho dificuldade de desenhar a boca. Vou procurar no YouTube como desenhar a boca. Ou tenho dificuldade de olho. Vou procurar no YouTube como desenhar a boca. Pessoas que não têm muito acesso a faculdade, cursinho de desenho, a melhor coisa que pode esconder, você pode escolher estudar pelo YouTube. Eu também estudo pelo YouTube. E tem muitos conteúdos aqui no YouTube de professores que realmente ensinam muito bem. Eu não me incluo muito nisso, porque eu tô aprendendo realmente a ensinar, normalmente o desenho, razoavelmente bem. Mas não consigo passar muito bem meus conteúdos, porque eu não sou professor, tanto que eu não fiz curso de desenho. Tanto que a maior parte do conteúdo que eu sei de desenho, eu aprendi no YouTube, então por isso que eu recomendo. Vocês não têm tantas condições, procure conteúdos no YouTube, porque vocês vão encontrar YouTubers fantásticos, principalmente com digital, com internacional, tem dos conteúdos incríveis. Até mesmo alguns que eu faço, por exemplo, completar olho, completar boca, vai estar aparecendo alguns conteúdos aqui no card em cima, pra vocês verem, porque são conteúdos que parecem muito complicados, mas quando você estuda e tenta praticar, logicamente você consegue, até porque tenha sempre em mente que assistindo apenas o vídeo uma única vez, você não vai conseguir aplicar corretamente todo o conteúdo do vídeo. Por exemplo, tem um vídeo como ensinar olho que eu fiz há muito tempo atrás. Nesse vídeo eu ensino como funciona a questão de camada no Bispaint, como funciona a questão da pintura no Bispaint, como escolher a cor, qual pincel utilizar. Esse tipo de coisa são detalhes que normalmente quando você vai fazendo no desenho você não se lembra. Então por isso você tem que assistir esse tipo de vídeo uma, ou duas, ou três vezes, ou quatro vezes. Primeira vez você assiste de boa, prestando atenção no conteúdo máximo, depois tenta aplicar e depois tenta aplicar de novo. O máximo de coisas vezes que você conseguir, você aplica. Primeira vez, estuda o vídeo. Segunda vez, tenta aplicar o conteúdo. E a terceira vez, você tenta aplicar sem ver o vídeo. Normalmente até eu, de vez em quando, esqueço de alguns conteúdos que eu mesmo ensino, entendeu? Porque é normal esquecer, entendeu? Por isso que você tem que assistir várias vezes, várias vezes, até você ter domínio perfeitamente do conteúdo que você está aprendendo. Então, basicamente foi esse o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!